Uma jovem, para aquecer uma certa quantidade de massa m de água, utiliza, inicialmente, um filamento enrolado, cuja resistência elétrica R0 é igual a 12 ohms, ligado a uma fonte de 120 volts. Situação 1. Desejando aquecer a água em dois recipientes, coloque em cada um metade da massa total de água, m/2, para que sejam aquecidos por resistências R1 e R2 ligadas à mesma fonte, situação 2. A jovem obtém essas duas resistências cortando o filamento inicial em partes não iguais, pois deseja que R1 aqueça a água com 2 vezes mais potência que R2. Para analisar essas situações, item A, estime a potência P0 em watts que é fornecida à massa total de água na situação 1. Item B, determine os valores de R1 e R2 em ohms para que no recipiente onde está R1 a água receba 2 vezes mais potência do que no recipiente onde está R2, na situação 2. Item C, estime a razão P sobre P0 que expressa quantas vezes mais potência é fornecida na situação 2, P, ao conjunto dos dois recipientes em relação à situação 1, P0. Note e adote V igual a R vezes I e P igual a V vezes I. Vamos começar a nossa solução pelo item A, ou seja, estimando a potência P0 fornecida na situação 1. Temos como dados do problema a diferença de potencial de 120 volts e a resistência R0 de 12 ohms. Temos ainda que I é igual a V sobre R0, expressão essa que podemos obter através da lei de Ohm, que vem como observação no próprio enunciado. Temos também que P0 é igual a V vezes I. Ora, substituindo a expressão para a corrente elétrica encontrada pela lei de Ohm na expressão para a potência, temos então que P0 é dado por V ao quadrado dividido por R0. Temos então que P0 é igual a 120 ao quadrado divididos por 12. Para facilitar os cálculos, vamos escrever 120 ao quadrado como sendo 120 vezes 120. 120 sobre 12, temos então um fator 10 vezes 120, nos dá a resposta de 1.200 watts. Item A, resolvido. Vamos agora ao item B, que é determinar os valores de R1 e R2, considerando que R1 fornece 2 vezes mais potência do que R2. Ou seja, P de R1 é igual a 2 vezes P de R2. Usando a expressão obtida no item A, podemos escrever V ao quadrado sobre R1 igual a 2 vezes V ao quadrado sobre R2. Ora, a diferença de potencial é a mesma, então podemos simplificar, o que nos dá como resposta que R2 é igual a 2 vezes o valor da resistência R1. Sabemos ainda que a resistência R0 apresentada na situação 1 foi dividida em duas partes, o que deu origem a R1 e R2, ou seja, R0 é igual a R1 mais R2. Ora, podemos escrever então que R1 é igual a R0 menos R2, e substituindo na expressão encontrada acima, temos então que R2 é igual a 2 vezes R0 menos R2, o que nos dá 2R0 menos 2R2. Ora, agrupando os termos, temos então que 3R2 é igual a 2R0. Desta forma, R2 é dado então por 2 vezes R0, que tem o valor de 12 ohms, divididos por 3. Simplificando, temos então 2 vezes 4, que nos dá o valor de 8 ohms para a resistência R2. Obviamente, para a resistência R1, temos o valor de 4 ohms, pois R2 mais R1 tem que dar os 12 ohms da resistência R0. Item B, resolvido. Vamos agora ao último item proposto pelo exercício, estimar a razão P sobre P0. A potência P0 já foi encontrada no item A. Para encontrarmos a potência P, devemos lembrar que ela será a soma da potência devido à resistência R1 com a potência devido à resistência R2. Então, temos aqui
e a potência devido a R1 é dada por V ao quadrado sobre R1, e a potência devido a R2 é dada por V ao quadrado sobre R2. Substituindo os valores que encontramos para R1 e R2 e a diferença de potencial dada no enunciado, temos então 120 ao quadrado sobre 4 mais 120 ao quadrado sobre 8. Para simplificação, para não trabalharmos com valores muito grandes, vamos fazer então 120 sobre 4 nos dá 30, 128 simplificando por um fator 4, temos então 30 e um fator 2 no denominador, e simplificando novamente 120 com 2, temos um fator 60. 30 vezes 120 nos dá 3.600, e 30 vezes 60 nos dá 1.800, que somados nos dá 5.400 watts. Fazendo então a razão P sobre P0, temos 5.400 watts divididos por 1.200 watts. As unidades são iguais, simplifica-se. Cortamos os zeros e ficamos então 54 divididos por 12, que vamos simplificar por um fator 6, dividindo em cima e embaixo pelo mesmo fator. 54 divididos por 6 nos dá um fator 9, e 12 divididos por 6 nos dá um fator 2, ou seja, P sobre P0 são 9 sobre 2, ou 4,5. Lembrando que, como é uma razão de mesma grandeza, P sobre P0 torna-se então um fator adimensional. E com isso, resolvemos o item C. Questão encerrada.